Amanhã, dia 7 de agosto de 2020, a Lei 11.340 faz 14 anos. Você com certeza já ouviu falar sobre essa lei, que é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que foi editada com o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso, a edição de hoje do programa Feminismo Literário será comemorativa, em homenagem a essa legislação que ajudou a modificar a realidade de uma grande parte da sociedade com relação à violência contra a mulher e que retirou muitas mulheres dos ciclos de violência em que elas se encontravam e que ainda têm um longo caminho a trilhar até ter uma implementação 100% efetiva. Para essa edição, eu não poderia escolher um livro melhor que não fosse o Sobrevivi, Posso Contar, escrito por Maria da Penha Maia Fernandes. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora de Direito Constitucional, doutoranda em Direito pela UFRJ, pesquisadora das teorias feministas e eu sou a criadora, a roteirista e a apresentadora deste programa. Você sabia que existe uma história real que impulsionou a legislação dessa lei em nosso país? É exatamente sobre essa história que eu vou conversar com vocês aqui no nosso programa de hoje. Maria da Penha é uma mulher real, forte, batalhadora, ativista dos direitos humanos e feminista que se encontrou em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher de forma continuada e quase morreu por isso. Sobreviveu, ficou com sequelas, tornou-se paraplégica, mas converteu sua dor em luta por todas nós. Está aqui para contar a sua história. Sobrevivi, Posso Contar é a sua autobiografia. Nele há o registro de suas memórias, de como seu relacionamento se iniciou, as violências que ela e as filhas sofreram, o dia a dia com o agressor, até o auge da violência física, as 2 tentativas para matá-la. A autora rememora também o processo de recuperação da sua recuperação, os seus tratamentos e a luta pela justiça nacional e internacional. Além disso, o livro traz também informações e documentos importantes sobre o seu processo judicial contra o seu agressor, documentos esses comentados por ela, traz o texto da Lei Maria da Penha e um artigo criado pelas ONGs que a apoiaram e levaram junto com ela o seu caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Contar a história de Maria da Penha é muito importante, porque muitas mulheres ainda se encontram na mesma situação, sem conseguir identificá-la ou sem ter forças para sair desse ciclo de violência. É importante romper o ciclo de violência pela vida de todas as mulheres. Maria da Penha ela conheceu seu agressor, Marco Antônio, na década de 70, quando ela estava cursando seu mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, e trabalhava como farmacêutica em uma grande rede de farmácias. Isso é um ponto importante, digno de nota. A violência doméstica é um problema que assola as mais diferentes mulheres nesse país, de todas as cores, raças, classes, etnias. Eu conheço mulheres que combatem a violência contra a mulher e ao mesmo tempo acabaram se deparando em um relacionamento abusivo. Nenhuma mulher está salva e nenhuma mulher deixa de estar vulnerável a esse tipo de violência, nem mesmo a mais instruída. E Maria da Penha tinha instrução. Marco Antônio era colombiano, tinha acabado de chegar ao país
e era bolsista. Eles começaram uma amizade e depois de algum tempo eles começaram a se relacionar. No início, Marco Antônio era príncipe encantado, galanteador, sabe? Aquele homem atencioso, gentil, prestativo, cheio de habilidades. E aí, depois de algum tempo de relacionamento, eles se uniram. Maria da Penha não podia se casar no Brasil novamente, porque ela já tinha sido casada, ela era desquitada, não existia ainda divórcio no nosso país. E por isso, eles se casaram na Embaixada da Bolívia. E aí você me pergunta... mas Bolívia, ele não era colombiano? Gente, era. Marco Antônio era colombiano, mas ele tinha uma mulher e um filho na Colômbia. E por isso ele não podia se casar na Embaixada colombiana. E aí ele escondeu esses fatos, Maria da Penha. Ele falsificou documentos para constar seu estado civil como solteiro, enganando Maria da Penha à época, dizendo apenas que preferia se casar em outra embaixada. A situação de Maria da Penha no início do namoro era bem mais favorável do que a de Marco Antônio e ela arcava financeiramente com muitos gastos. Para que o Marco Antônio ele ficasse no Brasil, era preciso que ele se naturalizasse e por isso se casar e constituir família era algo essencial. Após o nascimento da primeira filha do casal, Marco Antônio conseguiu se naturalizar brasileiro. A vida do casal se complicou um pouquinho financeiramente após o nascimento da segunda filha, principalmente porque Marco Antônio ele tinha uma grande dificuldade de achar trabalho em São Paulo, porque ele era estrangeiro. E aí por isso eles decidiram voltar para o Ceará, que era a terra natal de Maria da Penha, onde eles iam ter apoio da família de Maria da Penha e onde ela tinha também melhores contatos, conhecidos, e com isso ela poderia auxiliar o seu marido a encontrar um trabalho. No Ceará, a situação dos dois melhorou significativamente. Eles moraram alguns anos sem gastos financeiros com moradia, porque a família de Maria da Penha os ajudou, e Maria da Penha reassumiu a sua função como farmacêutica bioquímica. Marco Antônio começou a trabalhar por indicação, por recomendação de uma amiga da sua esposa. E aí, a autora do livro relata que a partir do momento em que Marco Antônio foi naturalizado e se estabilizou profissional e economicamente, ele modificou completamente o seu modo de ser. Aquele companheiro, até então afável, se transformou em uma pessoa que era agressiva, que era intolerante. E Maria da Penha passou a sustentar que todas aquelas qualidades e sentimentos iniciais tinham sido forjados para que ele conseguisse atingir os seus objetivos. E que a união para ele tinha sido uma união por conveniência. Nada o satisfazia, nada o agradava. Maria da Penha vivia tensa, procurava evitar que as crianças fizessem alguma coisa que o irritasse, porque ele não suportava o choro das crianças e reagia com violência, com regularidade. E aí, ao longo do livro, ela vai relatar diversos acontecimentos em que Marco Antônio usava violência física, batia nas crianças, quebrava pratos, jogava comida no chão. E ela conta que a violência psicológica sempre estava presente. Ela narra como era viver aquele ciclo de violência e como era viver com medo. E aí, sobre o ciclo de violência, ela diz que existe um ciclo de violência contra a mulher que obedece a uma sequência devidamente caracterizada, comprovada, em que se tem o pedido de perdão, em que o agressor faz a vítima, dizendo que nada mais daquilo vai acontecer, ele se arrepende. E aí é nessa fase que a mulher é mimoseada pelo companheiro e passa a acreditar que as violências não vão mais acontecer. E foi justamente num desses momentos de esperança que ela engravidou mais uma vez. Maria da Penha pensou em se separar várias vezes. Pediu a separação em alguns momentos, mas ela não conseguia sair daquele relacionamento. E externamente, para outras pessoas, Marco Antônio fingia muito bem, ele fingia que estava tudo bem, eles viviam de aparência.
passando a ideia de um relacionamento perfeito. Observa que Maria da Penha ela narra aqui um ciclo de violência abusivo. O homem ele é no início galanteador, te trata super bem e depois de um tempo ele mostra a sua verdadeira face. Aí as agressões físicas e talvez primeiro psicológicas se tornam constantes, até que as agressões físicas comecem a se concretizar verdadeiramente. É um relacionamento de altos e baixos. A gente tem episódios de violência, momentos de desculpas e reconciliações. A mulher acha que vai ficar tudo bem, que agora aquele relacionamento vai engatar, vai melhorar, mas nunca melhora. E é sempre ilusória essa expectativa. Não é diferente, não vai ser diferente com nenhuma mulher. Esse ciclo sempre se repete dentro de um relacionamento abusivo. E as pessoas externas, amigos, familiares, só foram ter noção do ciclo de violência que a Maria da Penha vivia depois da sua primeira tentativa de homicídio. Vamos a esse acontecimento. Marco Antônio voltou de viagem e ele forjou um assalto e atirou na sua esposa enquanto ela dormia. Maria da Penha foi operada às pressas, passou por várias cirurgias, ficou 2 meses internada e descobriu que ia ter uma sequela irreversível. Ela ia ficar paraplégica. Durante o período que Maria da Penha estava no hospital, Marco Antônio não mostrou nenhuma preocupação com a esposa. E ao contrário, ele ia ao hospital só para atormentá-la. Exigia que os familiares saíssem do quarto quando ele chegava. E aí, em casa, quando ela retornou, ele proibiu os familiares e amigos de visitarem ela e as filhas. E tratava ela com violência extrema, privava ela de tomar banho, privava ela de se alimentar e tratava com brutalidade. Ele perdeu de propósito o voo que ela tinha para Brasília, onde tinha sido marcado um tratamento fisioterapêutico dela. Depois, quando ela retornou, ele proibiu visitas de familiares em casa. Ficou 2 semanas sem dar banho nela depois que ela chegou. E ela tomava banho escondida com a ajuda das amigas durante esse período. E na primeira vez que ele resolveu dar um banho nela, ela levou um choque elétrico ao entrar no banho, que tinha sido armado por ele, após essa segunda tentativa de homicídio. Maria da Penha, junto com seus familiares, um dia que ele tinha ido viajar a trabalho, pegou suas coisas e se mudou com suas filhas para a casa dos seus pais. A investigação policial sobre o suposto assalto concluiu que, na verdade, teria sido Marco Antônio que armou, planejou tudo aquilo com o objetivo de matar a sua esposa. E conforme as próprias provas que estão no processo, ele estava arquitetando aquele plano há muito tempo. Inclusive, alguns dias antes dele executar a primeira tentativa de matá-la, Marco Antônio pediu que Maria da Penha assinasse um seguro de vida que o beneficiava, e ela negou. E pediu que ela assinasse um outro documento autorizando a vender o carro, o que ela fez. O livro traz muitos registros sobre esses anos da vida de Maria da Penha. E ele vai relatar a demora no processo judicial, as tentativas que Marco Antônio teve de atrasar o processo, a primeira vitória no julgamento no tribunal do júri que condenou o agressor e depois sua posterior anulação e remarcação de um novo julgamento. A autora ela vai relatar toda a demora judicial que fez com que ela buscasse as vias internacionais com o objetivo de conseguir justiça. Foram mais de 19 anos de espera por uma decisão judicial interna que nunca vinha. E aí por isso Maria da Penha, junto com 2 ONGs, a CEGIL e a CLADEM, levou seu caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Durante todo o trâmite do processo internacional, o Brasil não apresentou uma só resposta. Ficou inerte. E aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos atribuiu responsabilidade internacional ao Estado brasileiro e fez algumas recomendações para o nosso país, específicas para o caso Maria da Penha e gerais no que se refere à necessidade de criação
de uma política pública de proteção das mulheres que se encontravam e que se encontram em situação de violência doméstica e familiar. E aí, por fim, a autora ela vai contar como é que ocorreu esse processo interno para a criação da Lei 11.340 de 2006. Quais foram as resistências dos governantes para a adoção da lei, a pressão dos movimentos feministas para que fossem feitas modificações no projeto de lei que foi inicialmente apresentado e para que a lei conseguisse ser efetivamente editada. Espero que vocês tenham se inspirado na história dela, no sentido de usar as nossas batalhas pessoais para modificar o mundo ao nosso redor. E mais do que isso, eu espero que vocês gostem muito dessa leitura. Ao longo desse mês de agosto, aqui no Instagram do Feminismo Literário, eu irei abordar questões relacionadas com a violência contra a mulher. Irei trazer outras obras que abordam a Lei Maria da Penha. Não percam e me sigam, hein? Até a nossa próxima semana.